Olá, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Deixa eu abrir a Eu janela aqui para não ficar o eco. Pronto. eu estava introduzindo o assunto para o pessoal da live, falando que muito honrado, porque eu sei do tanto que você é ocupado, tem muitos compromissos e de estar cedendo esse tempo para mim aí, eu me sinto bem honrado e Obrigado. que você é uma das pessoas que abriu a minha mente, me estimulou a correr atrás dessa nova medicina, né? E estava até olhando o retrospecto aí, a maioria dos cursos que eu tenho ido atualmente tem mais nutricionista do que médicos. Então, realmente abriu minha mente. Confesso que nas primeiras aulas ali, né, quando eu comecei a assistir suas aulas, eu falei, gente, mas será que é isso mesmo? E foi me instigando a correr atrás e eu só tenho a agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Eu acho que essa perspectiva de ótica da verdade é algo que a gente precisa ter maturidade, né? Eu acho que demora para isso acontecer. Mas é em tudo na vida, em tudo. Eu lembro quando eu estava lá na infância e tinha surgido a tampa do refrigerante que não era de metal, porque antigamente se colocava no refrigerante uma colher de plástico. E a minha mãe dizia assim, nossa, mas inventaram agora uma tampa de plástico para o refri e tal, será que isso não vai fazer mal? E ela ficava naquilo instigada, sabe? E aí depois surgiu o PET. E aí com o PET ela dizia, nossa, mas será que esse PET não vai fazer mal e tal? Nanana. E a gente não tinha resposta para nada, a gente não tem, né, surgem as coisas e tal. E quando a gente fala de saúde e medicina, que tem uma formação clássica, e nutrição também, que tem uma formação bem clássica, o processo de mudança e compreensão das diferentes verdades, ele demora muito tempo. Para carro também. Meu pai dizia assim, eu nunca vou me adaptar com um carro que não tem que trocar marcha. Porque na época dele tinha que trocar marcha e tal. E hoje, se a gente vê um adolescente que está começando a dirigir, as autoescolas já têm carro automático, que estaciona sozinho e tal. Então, assim, é um momento de transição tão grande e as pessoas têm um olhar direcionado para uma área e quando a gente pensa em tratar doença, as pessoas não procuram os profissionais para gerar saúde. Elas procuram para tratar a doença. E o cara tem que se especializar em tratar a doença. Imagina que nós temos especialistas em vazamento, nós temos o caça-vazamento para uma casa. Porque assim, o cara não se preocupa em contratar um engenheiro para fazer um projeto hidráulico, para não ter vazamento. Ele se preocupa depois em contratar um caça-vazamento quando a conta d'água deu cara. E aí tem um monte de gente especialista em caçar vazamento. E aí tem que quebrar tudo e fazer de novo. E aí no ser humano, mais ou menos assim, nós somos treinados para caçar vazamentos. E ninguém se Bom, preocupa em ter um bom projeto, né, um planejamento e tal, mas faz parte. Acho que é uma ótica da verdade que muda ao longo da vida. E hoje eu acredito que até mesmo diante de tudo isso que estamos vivendo, as pessoas têm dado um passo atrás para que nós possamos realmente repensar. E eu também te agradeço pela confiança, te agradeço pela participação no curso. Eu fiquei muito, muito lisonjeado quando você participou e com as suas contribuições. Acho que eu tenho uma frase que eu uso sua em todas as aulas, palestras, congressos que eu vou e que eu acabo licitando, que é o adiantar da avaliação de colonoscopia a partir das últimas diretrizes, né, da idade de 45 anos ou 10 anos anterior ao prazo em que um parente de primeiro grau teve um diagnóstico de doença no intestino. E isso muda muitas coisas, sabe? Mas melhora a vida de pessoas. E muitas pessoas, só pelo fato de fazerem o exame, e eu não estou aqui fazendo propaganda do exame, hipótese alguma, mas só pelo fato de fazerem o exame, elas já diagnosticam em fase tão inicial pequenas mudanças que geram mudanças de comportamento
que por sua vez promoverão um estado de saúde por mais 30, 40 anos. Então, faz um exame, observa uma coisa em fase tão inicial e que depois muda a forma de ver a vida. E diz, pô, eu descobri tão cedo e eu posso fazer certo. E aí eu estou usando uma frase agora para todos os cursos, palestras, que é assim: ninguém te pede uma meta-análise, um estudo randomizado controlado, para comer Doritos com Coca-Cola. Mas te pedem um estudo randomizado, controlado, um estudo populacional, para justificar que tem que fazer uma colonoscopia com 45 anos. Tipo, o cara te pede um arcabouço científico para algo que vai gerar saúde, mas não te pede para comer o que ele vai morrer. Então, assim, é uma mudança de ótica de verdade mesmo. É verdade, é verdade. E essa é a minha missão mesmo, desde o início do Papo de Reto, que é a divulgação da prevenção do câncer coloretal. E quando você me deu aquele espaço lá na semana do aparelho do intestino, foi excelente. E a repercussão foi muito boa também. E, professor, vamos entrar nos nossos temas. Vamos lá. Eu sei que seu tempo é curto. Me faz um resuminho da sua história. Como que você chegou até hoje? Tá, vamos lá. Bom, a minha história, eu acho que ela até é um pouco diferente assim das normais, né? Eu tive um ambiente familiar muito acolhedor e eu tinha uma dificuldade de concentração, uma dificuldade acadêmica, digamos assim, peculiar, né? Tinha uma dificuldade de concentração, de copiar o quadro. E na época, né, tenho 40 anos, então nós estamos falando de 30 anos atrás, 35 anos atrás. Não existia diagnóstico de doença para essa fase, tampouco profissionais que tivessem esse conhecimento. Existiam dois tipos de criança, a burra e a inteligente. Eu era o burro, eu era o que não tinha a mesma forma, mas eu consegui, de várias formas, me adaptar. E depois, com quase 12, 15 anos, eu tive a certeza que eu tinha um nível de interpretação das coisas diferente. E aí descobri que isso é dislexia. E aí, por ter a dislexia, por ter a dificuldade de escrita, a dificuldade de leitura, é quase que uma burrice imediata, sabe? Tipo, eu leio uma frase e quando eu vou escrever, eu não consigo lembrar das letras que dão sequência a uma palavra. E aí eu tenho que olhar de novo, copiar de novo, olhar de novo, copiar de novo. Quando eu vou pagar uma conta hoje, até hoje, né? Quando eu vou pagar uma conta no aplicativo de celular, que tem lá um número, sei lá, eu tenho que digitar o número do CNPJ e eu tenho que pagar 50 contas no mês com o mesmo CNPJ e eu tenho que digitar ele, eu não consigo decorar a ordem dele e tal. E assim, tipo, faz parte. E aí, ao longo da vida, eu desenvolvi várias técnicas de sobrevivência. Minha mãe me ajudava muito a escrever e tal. E o meu irmão era jogador de futebol profissional e fazia educação física. E eu acompanhava muito meu irmão e tal. E ele sempre dizia, olha, o futuro vai ser os nutrientes que vão melhorar performance, desempenho e tal. E aquilo ficava na minha cabeça. E aí, quando eu fui fazer vestibular, eu fui prestar vestibular para nutrição e também para engenharia de alimentos. E naquele momento eu passei nas duas faculdades, passei nas duas federais e tal. Eu tinha um método de memorização que me ajudava a interpretar as palavras, se elas estivessem certas ou erradas. Como eu tinha muita dificuldade para escrever, eu tinha certeza quando não fazia parte de uma frase, uma palavra. Então eu eliminava aquela e assinalava as outras e dava super certo, mesmo sem saber o que estava escrito. E aí a minha vida foi fazer nutrição. E aí, fazendo uma universidade federal, meus pais sempre me deram do bom e do melhor, mas a condição financeira da família era uma condição coerente com a nossa realidade. E eu tinha uma missão de dar orgulho para eles. E aí resolvi fazer duas faculdades ao mesmo tempo, nutrição e engenharia de alimentos. E aí o coordenador do curso, eu tinha 17 para 18 anos, o coordenador do curso falou, olha, tu não vai dar orgulho para os teus pais se tu fizer duas faculdades. Tu vai dar orgulho se tu tiver artigo científico publicado. Aí eu falei, então me ajuda a publicar, me ajuda a dar orgulho para eles e tal. Aí ele falou, olha, tu vai ter que abandonar uma faculdade, porque tu faz uma de manhã e a outra tarde e noite. Tu vai ter que abandonar uma para te dedicar a um laboratório.
Aí eu falei, olha, eu tô disposto a fazer tudo para dar orgulho para eles e tal. Não tinha muita noção do que ia ser a minha vida. E aí ele disse, não, tu vai ter que ser voluntário no laboratório. E aí eu fui ser voluntário, e aí o trote do laboratório era colocar os caras no biotério, e eu fui pro biotério, cuidar de rato, limpar a bosta de rato, trocar os ratos de cama e tal. E aí então eu criei um método lá de pintar com esmalte as matrizes e os filhotinhos, porque quando se ia limpar as gaiolas, as caixas dos camundongos e tal, normalmente tu deixa cair, a rata te morde, e aí tu dá aquela apavorada no começo, um adolescente e tal. E no começo eu troquei os filhotinhos com a mãe, e eles, quando sentem os feromônios de filho que não é dele, ele come o filhote. E aquilo me apavorou, assim, na primeira semana de biotério. Eu fiquei enlouquecido com aquilo, porque eu tinha meio que promovido ali um assassinato de recém-nascido, porque eu tinha feito cagada. E eu resolvi, então, pintar a cabecinha deles com esmalte, com risquinho de quem era a mãe e quem eram os filhos, para eu nunca mais botar nas gaiolas erradas e tal. E aí, com 6 meses de voluntariado no laboratório, os projetos de pesquisa, de mestrado, doutorado, começaram a dar muito certo. Naquela época eram projetos junto da veterinária para desenvolvimento de anticorpos monoclonais. E aí eles aplicavam no peritônio dos camundongos um antígeno para que ele desenvolvesse um anticorpo, para que depois fossem feitos os clones disso em garrafas de controle de CO2 com células humanas e tal. E, é claro, eu só era o cara que limpava a merda de rato. Bom, só que dava tudo certo, cara, nas pesquisas. E eu fui criando uma empatia muito grande por todo o grupo de pesquisa. E eles foram, em forma de agradecimento, colocando o meu nome nas publicações. Porque, claro, eu fazia parte, né? Todo mundo faz parte no processo. Tu não pode dizer que uma casa tem sucesso sem ter o cara que junta o lixo. Porque a casa pode ser a casa mais de sucesso possível, mas se não tiver o cara que junta o lixo, vai ser uma merda. Então, assim, como forma de gratidão, eles foram colocando meu nome e tal. E aí, com 6 meses, eu fui promovido, né? Eu fui promovido do biotério para ir para dentro do laboratório, limpar as placas de Petri, onde eram cultivados as amostras de cocô e tal. E aí, porra, pra mim já foi uma grande evolução. Eu disse, nossa, agora eu fui promovido do cara que limpa a merda dos ratos pro cara que lava as placas de Petri, onde são cultivadas as amostras de merda. Então, assim, tipo, porra, uma evolução, tipo, da merda pura para o cultivo da merda. E aí mas eu era só o cara que limpava as placas. E eu tinha o maior rigor, sabe? Em lavar com tampão PBS, em lavar 10 vezes. E se eles me ensinassem que tinha que lavar 10 vezes, eu lavaria 10 vezes obrigatoriamente aquilo e tal. E resumindo, depois de um tempo, eu olhei para o meu orientador, para o Aleixo, e falei, Aleixo, eu não estou vendo nada que tenha a ver com nutrição, tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu amo estar aqui, tenho meu nome nas pesquisas e tal. Mas eu vejo que o meio de cultura que a Cissa, que era a mestranda, que a Cissa faz os crescimentos das bactérias, o meio de cultura, tem um rótulo lá de informação nutricional. Eu posso levar para casa os potes vazios? Aí ele falou, claro, claro que tu pode levar o pote vazio para tua casa. Tu quer estudar o quê? Eu disse, não, é porque é a única coisa que tem a palavra nutrição de tudo que eu vejo aqui no laboratório, que é a informação nutricional do meio de cultura. E aí eu fui para casa e comecei a decorar todos os componentes que estavam dentro do meio de cultura. Qual era o agente seletivo, qual era o agente indicador, qual era tudo. E aí eu virei um expert em microbiologia, mas de nutrição de bactérias. E aí eu acredito que na vida nada aconteça por acaso, porque depois de 10 anos de formado, eu fiz mestrado, cursei doutorado, fui coordenador de curso de nutrição, prestei concurso para ser oficial da Marinha, fui oficial da Marinha naquele projeto temporário. E depois de um tempo eu resolvi não mais estudar a microbiologia, até então eu só me considerava microbiologista. E aí eu casei e vim embora para Brasília. E quando eu estava nessa transição, eu pesava uns 125, 130 quilos. E eu era microbiologista, não era nutricionista. Eu era um cara que tinha sucesso dentro da minha área de educação, era professor e tal. E aí eu resolvi estudar o comportamento das bactérias com a nutrição humana.
correlacionando com aqueles nutrientes que estavam lá no meio de cultura da placa de Petri que eu lavava. E aí começou a ser muito fácil entender o metabolismo microbiano. E aí, como eu não acredito em sorte nem em acaso, mas em 2007 o mundo muda no que se refere ao comportamento humano. Porque em 2007 surge uma técnica de análise do microbioma que interpreta os micro-organismos que vivem conosco. E aí eu já estudava isso desde 1998, que era como os micro-organismos se comportam. E aí eu só tive que trazer todo esse arcabouço teórico de como os micro-organismos se comportam em meios de cultura para como eles se comportam no nosso corpo. E quais respostas eles geram no nosso corpo. E aí o conhecimento dos detalhes microbiológicos e de metabolismo desses micro-organismos já eram de conhecimento, como que eu vou dizer, básico para mim. E aí eu fui professor de fisiologia, professor de microbiologia, professor de imunologia, porque com a minha dificuldade de escrever, eu tinha que me destacar apresentando os trabalhos. Então eu sempre fui o cara que apresentei trabalhos, porque eu tinha muita dificuldade em ler. E como todo mundo apresentava trabalho lendo com apresentar um trabalho, e eu não conseguia ler, eu tinha que decorar tudo no dia anterior. E quando eu chegava lá, eu apresentava pleno, como se fosse a coisa mais importante da minha vida. E aí uma professora falou, olha, Murilo, essa tua forma de se comunicar, tu tem que investir nisso. Tu é muito bom nisso. As tuas provas são péssimas, porque tinha muito erro de português. Tipo, eu escrevia osso com C cedilha, meu, ridículo, assim. Coisas que eu escrevo errado até hoje. Isso não mudou minha vida. E ela disse, tu tem que investir nisso. E aí eu fui investir em falar, em apresentar. E eu sempre me colocava à disposição para falar, para apresentar e tal. E a minha vida tomou esse norte. E aí quando eu descobri que seria legal comunicar às pessoas como eu aprendo, porque pelo fato da dislexia eu aprendo com um método de analogias, fazendo comparações com coisas cotidianas, e aí eu comecei a direcionar o meu foco de aprendizado e compartilhamento de conhecimento com o método das analogias. E aí, com esse método das analogias, eu consegui hoje estar no nível que acho que a modulação intestinal está, que é de trazer uma realidade para a promoção de saúde a partir de conhecimentos básicos de microbiologia, fisiologia, imunologia e compartilhado com as pessoas através do método de analogia, que é como eu vejo a vida. Excelente, professor. E aí nasceu o seu curso. Então, o curso nasceu a partir de uma frustração. Eu fui coordenador do curso de nutrição durante 11 anos. Eu montei um projeto pedagógico em Florianópolis, na Universidade Estácio de Sá. Fiquei coordenando o curso por 6 anos, mas trabalhei na instituição 7 anos. E depois vim para Brasília, montei o projeto pedagógico também do curso de nutrição do IESB, do Instituto de Ensino Superior, da unidade de Ceilândia. Fui coordenador do curso lá também por 4 anos. E um dia, em 2017, eu me preparei para dar uma aula na disciplina de farmacologia aplicada à nutrição. E eu preparei um conteúdo relacionado à análise do microbioma, ao metabolismo microbiano e o caminho de metabolização do triptofano para uma aula de inibidores da recaptação da serotonina, que são os fármacos utilizados normalmente para depressão, para explicar na disciplina farmacologia aplicada à nutrição qual era a relação do nutriente triptofano com a droga, para que as pessoas pudessem, na vida profissional, melhorar a vida de quem tem depressão. Eu preparei uma aula maravilhosa, fiquei 3 dias estudando para montar essa aula, e tinham 36 alunos matriculados na disciplina. E quando eu cheguei para ministrar essa aula, tinham 14 alunos em sala de aula, e pela frustração de só ter 14 alunos, eu era coordenador de curso e tal, e eu fiquei puto naquele dia, muito puto.
E aí eu era coordenador e era professor, eu disse, ó, tira uma folha e escreve o que tu quiser. O que eu falar aqui, você escreve e se vocês... Só o fato de ficarem aqui me ouvindo, escreverem qualquer coisa, vocês vão estar aprovados na minha disciplina. Só que com o advento da tecnologia, né, em 2017 já tinha o WhatsApp, e aí o pau pegou, né, cara? 17, todo mundo diz, ó, o professor ficou louco, se escrever qualquer coisa no caderno e tiver aqui na sala de aula, tá aprovado na disciplina. Ah, quando deu o horário do intervalo, às 8 horas da noite, já tinha os 36 na sala de aula. E aí eu fiquei muito frustrado comigo, com tudo aquilo que estava acontecendo, que eu tinha estudado tanto para ensinar. E aí eles fizeram um abaixo-assinado, que eu tava louco, porque na verdade eu disse que só ia passar os 14 que estavam no começo da aula, e não os outros que chegaram depois, porque eu fiquei muito chateado, porque eu tinha estudado muito para ensinar eles. E aí eu cheguei à conclusão que quem estava no lugar errado era eu, entregando diplomas, quando na verdade eu deveria compartilhar conhecimento. Então eu estava falando para as pessoas erradas, eu estava falando para quem queria diploma, e não para quem queria conhecimento. E aí, depois dessa grande frustração, eu também ministrava aulas em pós-graduação, e na pós-graduação que eu ministrava a aula, também houve um erro de interpretação sobre qual era o meu grande objetivo, e o meu grande objetivo sempre foi encantar as pessoas com a minha forma de dar aula. E aí houve um desentendimento por parte da gestão da pós, e disseram, ah, Murilo, mas a gente acha que tu está aparecendo muito e tal, então a gente não quer mais a tua presença na pós e tal. E aí eu disse, olha, então eu não vou mais dar aula para quem quer diploma, para quem quer diploma de graduação, diploma de pós-graduação. Eu vou dar aula para quem quiser conhecimento. E aí surgiu o curso de modulação intestinal, para falar sobre o que eu mais conheço na vida, que é intestino e microbiota intestinal, para quem está disposto a melhorar a vida de alguém. Então, hoje eu sou o cara que ministra aulas todos os dias para quem tem propósito de melhorar a vida de alguém. E é isso, cara. Melhorar a vida de alguém. Essa é a ideia. Excelente. Seu curso, eu posso dizer de carteirinha, porque eu já estou no nível 2 do seu curso, que vale o custo-benefício, gente. Eu acho até, posso te dizer, perto de outros cursos que existem por aí, o seu é até barato pelo conteúdo que você entrega, entendeu? Então, vale muito a pena sim. Todo mundo da área da saúde, não precisa ser exatamente nutricionista, médico, eu acho que todo mundo se beneficiaria do seu curso. Inclusive, de vez em quando você libera pessoas que não é da área, né, professor, que tem um parente que pode ajudar e você acaba liberando essa pessoa, né? Então, assim, eu acho que é um curso para, sei lá, melhorar a vida. E aí, pô, no curso tem pais de crianças autistas, tem arquiteto, tem uma menina que é arquiteta, que é um amor de pessoa, ela fez na turma de Brasília em 2018. Ela é uma querida, ela mandou uma mensagem, eu sou arquiteta, mas eu adoro a área de saúde e tal, eu posso fazer o curso? Eu falei, claro! Ela veio, fez o curso, e aí o que é mais incrível, que depois de ela ter feito o curso, ela trouxe a médica dela, a psicóloga dela e a nutricionista dela. Então ela trouxe essas pessoas para também fazer o curso, então eu acho que assim, é um compartilhar de experiências, e eu parto do pressuposto que o mais importante no curso é que todos nós somos iguais, independente do nosso conhecimento prévio, independente daquilo que a gente já sabe. E aí eu não pergunto em momento algum no cadastro do curso se você é nutricionista, se você é médico, se você é arquiteto, se você é pai, se você é mãe. Você, para mim, é uma pessoa importante porque você se interessa por esse conteúdo. E a ideia é que nós possamos melhorar a vida das pessoas. Excelente. Aí, no transcorrer do curso, teve essa surpresa aqui, né? Vamos dizer que quem só pode comprar quem faz o curso, porque realmente isso aqui é meu guia de cabeceira para tirar dúvidas. Às vezes vou fazer uma live com alguém que pede um tema muito específico, eu vou aqui, estudo para fazer a live. Então, vamos dizer, isso aqui realmente é um complemento do curso, sim, professor. E vale muito o custo-benefício também. Conta para a gente como é que nasceu o livro.
Então, o livro, assim, ele é um desejo meu de muitos anos, né? Eu perdi minha mãe quando eu tinha recém me formado na graduação. E eu sempre tive muito princípio de honrar pai e mãe. E para mim, honrar pai e mãe é dar orgulho para eles. E por mais que eu tenha certeza que onde quer que eles estão me guiando e também dando esse norte. Em 2003, depois que a minha mãe faleceu, eu falei, eu tenho que dar muito orgulho ainda pro meu pai. E aí várias coisas aconteceram, né? Eu fui para televisão, gravei vários programas de rede nacional, Bem-Estar, programas com a Ana Hickman, gravei muita coisa. Que isso dava um certo orgulho, né? Porque numa cidade pequenininha gerava uma repercussão e o meu pai, claro, se enchia de orgulho por isso e tal. Só que no meu doutorado, eu decidi no último semestre, depois de ter qualificado tudo e tal, por frustrações de publicações, eu decidi não defender. Porque tinha uma exigência no programa de pós-graduação que tinha que ter 2 publicações em qualizar, e aquilo ficava indo e voltando, e eu já estava saturado de 12 anos da minha vida só estudando, eu queria trabalhar, ganhar dinheiro, queria ter resultado financeiro, e aí eu abandonei, e isso frustrou meu pai. Aí eu pensei, eu preciso ter um livro para dar de presente, pelo menos para o meu pai, como um legado na vida e tal. E aí eu busquei, nos últimos 10 anos, escrever. Mas com a minha dislexia era praticamente impossível. E aí eu confesso que eu procurei vários ghostwriters que pudessem escrever o livro, escritores fantasmas, e desse o meu nome ao livro. E, cara, foram tentativas frustradas porque eu estava fazendo a coisa do jeito errado. E aí, quando eu fui entrevistado por uma jornalista, que é a Flávia Gouveia, quando eu fui entrevistado por ela, durante 2 horas de entrevista, ela escreveu 6 páginas sobre a entrevista. E ela foi a primeira pessoa que me entrevistou e escreveu realmente o que eu falei, da forma que eu falei. E a hora que eu vi aquilo, eu liguei para ela e falei, Flávia, a situação é a seguinte, eu tenho um sonho, eu preciso escrever um livro, isso tem que acontecer e tal. Isso foi início de 2018. E eu tenho que entregar isso pro meu pai e tal. Vai acontecer. Bom, fato é que nem tudo na vida acontece como a gente quer. O livro, para ser escrito, demorou 2 anos. E o meu pai faleceu nesse caminho. Eu não pude mostrar para ele a obra-prima pronta e tal. Mas com certeza, de onde quer que ele está, com certeza ele sabe de tudo isso e da repercussão e tal. E aí o livro saiu como eu queria, que é com imagens, com videoaulas. Aí tem 20 videoaulas dentro dele, tem imagens em 3D, que você mergulha dentro do intestino, tem uma escrita com uma leitura agradável e coerente, escrito por uma jornalista. E aí eu não tenho no livro um ghostwriter, eu tenho uma amiga, que é a Flávia, que é a autora junto comigo, que é quem escreveu tudo isso e tal. E aí é quando a gente compartilha esse sucesso, e a gente compartilha tudo porque ela que foi responsável pela escrita, empresas foram responsáveis por redesenhar todas as imagens, e as videoaulas são videoaulas gravadas por mim, dentro de um sistema em que você assiste as aulas quando está com QR Code, quando está vendo o vídeo. E são 300 e tantas páginas, 200 e tantas referências. Ele é uma realização de um sonho mesmo. Pronto. E para você que ficou curioso, vale a pena tanto fazer o curso quanto adquirir o livro a seguir, né? Que você já esteja fazendo o curso. E eu lembro direitinho que comecei o seu curso, aí o começo são aquelas entrevistas que você deu na televisão, aquela coisa, eu fui vendo aquilo e teve a primeira aula presencial aqui em Brasília, né? Aí eu olhando você lá dando aula, tudo eu envergonhado, falei, como é que eu vou chegar a falar com ele, né? Uma estrela e tal, o que eu faço e tal. Aí eu tinha terminado de ler o livro A Dieta do Microbioma. Aí eu cheguei para você no cantinho, porque quando dá o intervalo, o pessoal vai tudo para cima de você, né? Aí eu esperei um ou outro falar, falei, professor e tal, e aquele livro me instigou muito, A Dieta do Microbioma, eu cheguei, professor,
você já leu esse livro? O que você acha desse livro? Aí você falou, eu me embasei muito nele, para muito do que eu apresento em aula hoje. Eu falei, nossa, então, que bom, fiquei feliz de ter bebido um pouquinho na fonte, né? Que é um livro, vamos dizer, que é um dos pioneiros, né, nessa parte aí, Sim. o Nós temos escritor Rafael alguns Kelman. autores, né? Tem alguns autores. Nós temos, tipo, assim, com grande renome mundial, é o David Peterman, que criou um livro que chama Amigos da Mente. A tradução brasileira é Amigos da Mente, que a capa dele é um brócolis e tal, que ele mostra a conexão do microbioma com o cérebro através de uma linguagem bem legal. Tem um outro que chama 10% Humano, que é quando surgiu essa análise de microbioma, em que as primeiras interpretações disseram que nós tínhamos mais células microbianas do que células humanas, e aí a proporção era de 10 na 13 para 10 a 12, e aí eles fizeram uma analogia e criaram o livro 10% Humano. E aí depois, somando tudo isso, vem a Dieta do Microbioma, que é um livro incrível, né? Que foi escrito por pessoas que fazem parte do IFM, do Instituto de Medicina Funcional Americano, que tem muito da bagagem da nutrição funcional no Brasil, que é o Instituto de Nutrição Funcional da UVP, que traz esses conceitos, que é a minha base, a minha origem, a pós-graduação, que eu fiquei 5 anos como docente. E aí, então, o livro A Dieta do Microbioma, os livros da Denise Carreiro, do ecossistema intestinal, e tudo isso traz muita teoria para a gente. E o curso, esse livro do microbioma humano, ele traz o programa 6Rs, ele traz o tratamento da desbiose, ele traz a berberina como um ativo que promove a mudança do microbioma. Então, claro que ele faz parte, sim, de toda a base científica do curso de modulação intestinal. Eu tenho ele aqui, cara, fica aqui na minha biblioteca, aqui, o microbioma humano. Até tem que achar ele rápido aqui para não atrapalhar, mas ele está aqui, como vários outros, como esse, vou pegar alguns aqui que mudam a minha vida. Tem alguns livros que valem muito a pena, tipo, esse livro aqui é um livro que, para mim, muda tudo, que é A Conexão Mente-Intestino, do Abraham Mayer, esse livro de autismo da Denise Carreiro. Então, assim, eu acho que a nossa vida tem que ser embasada nisso tudo, né? Para quem perguntou aí sobre o meu livro, é Modulação Intestinal, mas ele não é um livro, na verdade, né? Ele é uma materialização escrita para quem faz o curso de Modulação Intestinal. Então, não é um livro de comercialização aberta, porque da mesma forma que eu decidi dar aula só para quem quer compartilhar conhecimento, eu também decidi vender o livro só para essas pessoas, e é isso. É excelente. Então, A Dieta do Microbioma é um livro que faz parte da base do que você ensina. Para completar aí, o que seria esse programa dos 6Rs, professor? Então, ele é um método de mudar a condição fisiológica, digamos assim, do nosso funcionamento intestinal. Então, ele seria como se fosse um reset. Sabe quando você está com um computador que está mais lento, aquele computador que já está travando, que tu vai abrir as páginas e ele não abre, você tem que resetar o computador? Então, os 6R seria como um reset intestinal. Então, um reequilibrar. Na Marinha, chamaria isso de sentido cobrir. Tipo, tá todo mundo fora de ordem, tu volta, sentido cobrir. E aí tu reorganiza tudo e tal. Então, seria um sentido cobrir nas tripas. Então, o 6R seria um reorganizar, remover alérgenos alimentares, reequilibrar essa produção fisiológica de enzimas, de ácidos graxos de cadeia curta, reestabelecer a condição de reparo do epitélio intestinal, reorganizar essa multiplicação celular, colocar probióticos se necessário, reequilibrar o estilo de vida e reavaliar o paciente. Então, é uma estratégia com uma demonstração lúdica circular, para que sejam feitas ao mesmo tempo estratégias para reequilibrar o organismo. Então, seria um reequilíbrio intestinal a partir de condutas que vão promover mais saúde às células intestinais, reorganizar as funções fisiológicas e reestabelecer o estilo de vida. Excelente.
Então, assim, um resuminho bem básico. O que é mais importante a gente remover desse paciente? Então, de tudo que eu acredito, e uma das coisas que eu tenho como base assim na nossa vida, é mais ou menos que nós precisamos remover alimentos ultraprocessados. Eu vou ler uma frase aqui que eu gosto muito, que é uma frase do livro, que não é de minha autoria, né? Tem autor aqui. E eu vou ler para vocês, que tá dando aqui, talvez fique melhor para ler. Então eu vou ler. Diz assim, ó. No século XXI, nossas papilas gustativas, nossa química cerebral, nossa bioquímica, nossos hormônios e nossas cozinhas foram sequestradas pela indústria de alimentos. E aí é mais ou menos como se nós tivéssemos uma forma de abduzir as pessoas a comer mais e compulsivamente comprar mais. Então, a primeira coisa que eu faria seria diminuir os ultraprocessados, remover alérgenos alimentares, remover potenciais causadores de dano epitelial intestinal, remover sujidades, toxinas ambientais, remover bactérias potencialmente patogênicas, parasitas, diminuir a ingestão de alimentos potencialmente tóxicos, digamos assim. Aí tem uma frase célebre sua, né? Descascar mais e desembalar menos, que é o resumo Essa é uma disso. das formas de analogia, né? Descasque mais, desembale menos, que assim a sua vida dura mais. E tem um complemento dela que diz assim, quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Então, descasque mais, desembale menos, porque quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Excelente, excelente. Os demais, reparar, restabelecer, reinocular, tem a ver com o que a gente faz na modulação intestinal, né? Reequilibrar, reavaliar. Você volta para ver tudo que você fez. Aí tem alguns pacientes que tem que retirar algumas outras coisas, reintroduzir, começou a piorar, você tira novamente. Então, o paciente tem que entender que é um processo e que demora, que ele chegou a estar inflamado naquele ponto anos e anos. E em uma consulta não dá para a gente fazer isso, né, doutor? Acho que isso é o mais importante, sabe? É esse reequilíbrio. Tem uma nutricionista que é uma grande amiga, o nome dela chama Roberta Caetano. A Roberta trabalhou comigo durante 6 anos na Estácio, lá em Aeronópolis, e ela sempre foi da nutrição funcional e tal. E atendia o mesmo paciente durante 6 anos. Aí eu olhava para ela e dizia, Roberta, o que tu fala depois do segundo ano, assim, né? Porque imagina de um paciente, o mesmo paciente durante 6 anos. Ela assim, olha, Murilo, sempre tem algo a melhorar, sempre existe algo para otimizar, e as pessoas precisam de motivação para fazer o óbvio. Então, na modulação intestinal, é meio como se nós tivéssemos um olhar sobre o óbvio, mas, por incrível que pareça, as pessoas precisam de estímulo para o óbvio. Porque o mundo leva elas para o problema, para comer errado. Tipo, eu costumo dizer, ninguém sai de casa para comer brócolis no vapor. A pessoa sai de casa para comer um fast food, para comer errado, para beber álcool e tal. Então, precisa desse sentido cobrir, desse ajuste a cada período de tempo, para que volte a organização do sistema trato gastrointestinal para promover melhora nos outros sistemas. Não, isso é verdade, porque tudo, primeiro eu apliquei em mim, que eu perdi 20 quilos, estou mantendo esse peso, engordei um pouquinho nessa quarentena, mas já está estabilizado. Eu entendi as minhas sensibilidades, que carboidrato, para mim, professor, não tem jeito. É o que vai me engordar, o que vai fazer eu perder o controle. Então, eu tenho que ter esse controle. Coloquei o jejum na minha vida também. Não tomo café da manhã, eu não tenho vontade, então eu pulo o café da manhã. É uma xícara de café com óleo de coco e vou até 1 da tarde tranquilamente. Então, é ajudar o paciente a se conhecer também, né, professor? Esse resgate a olhar para o nosso corpo e não nos acostumarmos com a condição ruim
é fundamental. Eu recebi esse choque de realidade em 2012. Eu estava ministrando aula. Tocou meu telefone aqui. Eu estava assistindo aula e o professor era o Gabriel de Carvalho. E aí eu pesava cento e tantos quilos. E aí eu conversei com ele, falei das minhas experiências, o que eu estava estudando, e se ele podia escutar o que eu estava estudando por um tempo. E aí ele olhou para mim e falou assim: nossa, tu sabe muito. Por que tu não aplica em ti? E aquilo, naquele momento, foi um tapa na cara absurdo, sabe? De não se acomodar com as nossas condições e poder reorganizar a nossa vida para poder cuidar do próximo. Então, eu costumo dizer sempre no curso que se esse curso não te ajudar a melhorar a vida de alguém, se melhorar a sua, já valeu a pena. Porque se nós conseguimos mudar poucas coisas, por exemplo, isso que você acabou de falar, de não ter como regra que tem que comer igual a telecena, tipo de hora em hora. Não tem que comer igual a telecena de hora em hora, comer de 3 em 3, de 4 em 4. Você tem que respeitar o seu metabolismo. E se o seu metabolismo se adapta muito bem, não comendo por 10, 12 horas, por 18, 16, e o seu metabolismo respondeu de forma adequada, isso é o seu normal. Mas o problema é que nós somos treinados e doutrinados para fazer aquilo que era bom a partir de uma ótica da verdade. Mas existem outras. E já outras pessoas vão ficar muito bem comendo igual a telecena de hora em hora. Porque esse é o metabolismo dela. Então eu costumo dizer que a melhor dieta é aquela que você dá conta de fazer e que você se sente bem. Então, se você consegue encontrar o seu benefício, é aí que a gente continua. Excelente, excelente. E para a gente finalizar, você já mostrou muitos livros já, né? Mas tem algum livro fora da medicina que mudou sua vida? Então, eu não sou um leitor assim de livros e tal, de outras áreas, não é algo que é o meu forte, assim, ler, porque a leitura para mim é muito difícil. Mas tem um livro que não é fora da medicina, mas que me fez entender que eu sou diferente, que é um livro de bioquímica, que chama... Gente, como é que eu não vou lembrar? Não, vou lembrar agora, peraí. É um livro de bioquímica que é Bioquímica Ilustrada. E essa Bioquímica Ilustrada, ela é diferente a forma com que é apresentado no livro. E aí, então, ele tem todos os processos bioquímicos em rotas metabólicas com esquema. E esse esquema dessa Bioquímica Ilustrada, esse é o título do livro, Bioquímica Ilustrada, eles apresentam os momentos de jejum, os momentos pós-prandial e a ligação entre os órgãos, entre fígado, pulmão, intestino, e essa conexão íntegra e não fragmentada por partes do corpo, como é o Guyton, como é o Bernie Levy, esse mostra ela integrada. Então, esse livro, para mim, ele mudou bastante a minha ótica de entender o ser humano. Entender que quem tem cérebro tem intestino, tem pulmão, tem fígado, tem pé, tem unha, tem cabelo. E ele mostra essa integração. Excelente, eu já vou procurar esse livro, com certeza. A gente ainda tem um tempinho. Fala um pouquinho daquele seu projeto da van de modulação. Falo sim. Então, o que acontece? Com os anos na vida acontecendo e tal, a minha esposa é ginecologista e um determinado momento da vida, quando tudo começou a acontecer, 2017, 2018, 2019, no final de 2018, ela fez uma conversa comigo muito séria, assim, as nossas conversas são à toa, são conversas sérias mesmo. E naquele momento ela estava curando de um burnout e uma das decisões médicas foi que ela precisava se afastar um pouco do trabalho, uma carga horária do trabalho. E ela olhou muito sério para mim e falou: meu amor, eu não quero perder a mão. Porque ela é ginecologista, obstetra, trabalha colocando menino no mundo e é uma profissão maravilhosa e tal. Ela disse: meu amor, eu não quero perder a mão. E ela não se considera gineco, obstetra somente, ela se considera médica da mulher.
E naquele período eu estava planejando o curso de modulação intestinal nível 2 em Brasília. E eu conheci uma médica que também é proctologista, que tem um intestino gigante. Ela tem um projeto desse intestino gigante, itinerante, no Brasil e tal. E aí eu fui fazer o orçamento para trazer esse intestino em tamanho real para Brasília e tal, para o evento. E o custo de gerador, transporte, por mais que ela não cobre por isso, mas o processo de trazer isso era muito oneroso, tinha um custo caro e tal. E a minha esposa estava parando de trabalhar menos horas, e ela falou, não quero perder a mão. E aí quando eu botei na balança o custo de trazer o intestino gigante e fazer um projeto para melhorar a vida das pessoas, eu não tive dúvida, por mais que fosse muito mais caro. E aí a gente criou, então, um projeto que chama Modular e Prevenir, que é um projeto de uma clínica móvel, uma van adaptada para uma clínica com ar-condicionado, com um local para fazer o exame de prevenção de câncer do colo de útero, que é a especialidade dela. E aí nós temos apoio para esse projeto, que ele está agora em stand-by, porque o início do projeto seria em março, na turma de Belém, e a van foi para Belém, viajou até Belém, só que no dia 11 de março começou a pandemia, então nós estamos ainda com ele stand-by, porque ele vai aglomerar pessoas. A ideia dele é que tragam pessoas de comunidades carentes, junto com quem faz o curso de modulação intestinal e ginecologistas que também fazem parte do projeto, para fazer essa parte de prevenção de câncer de colo de útero e de modulação intestinal gratuita por aquelas pessoas que fizeram o curso de modulação intestinal no país. A gente tem um jaleco personalizado, tem as dinâmicas da Divertimente, os exames que forem feitos nos pacientes serão subsidiados pelo projeto e as consultas serão gratuitas. Excelente, professor. E eu deixo aqui a minha disponibilidade para, porventura, quando for em alguma comunidade carente aqui de Brasília, eu quero doar minhas horas, eu quero ir lá também para engajar na prevenção de câncer de cólon. Inclusive, quando isso ocorrer, eu vou doar algumas colonoscopias para as pessoas humildes lá que tiver no projeto. Pode contar comigo. Amém. Amém, vai dar certo. Assim, até a van, ela ficou disponível durante os meses de junho, abril, maio e junho, ela ficou disponível para o governo do Pará, porque a van estava lá em Belém, e aí a farmácia, a Reina Farma, colocou a van à disposição para o enfrentamento à Covid-19. Eles fizeram várias distribuições de gêneros no estádio de futebol, onde estavam as famílias carentes, então eles passavam arrecadando os alimentos nas pessoas que fizeram o curso de modulação, fizeram doação de gêneros lá, então assim, ela já cumpriu um pouco desse papel social, mesmo diante da pandemia, e agora ela já retornou a Brasília, e eu acredito que assim que nós tivermos a liberação para aglomerar pessoas, ela já começa as atividades. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho pela frente aí nos próximos meses, até porque nós já temos muitos egressos do curso e muitos voluntários como você para prestar esse trabalho aí de qualidade, de solidariedade também. Excelente. Estamos terminando. Como te encontrar e algum projeto futuro que você queira revelar aqui para a gente? Então, onde me encontrar, tem bom, Instagram, né, aqui onde nós estamos, o site do curso, que é portalmurilopereira.com.br. Projetos futuros tem para 2021, provavelmente ainda final de 2020 seja lançado aí um curso 100% online para uma interpretação de exames bioquímicos e, principalmente, um novo olhar do ser humano, que é a interpretação do microbioma. Então, provavelmente, vem aí um curso de interpretação do microbioma, com base científica e sobre aquilo que vem surgindo hoje. No dia do nutricionista, agora, dia 31 de agosto, eu fiz uma aula extra
de interpretação de microbioma em TEA, em transtorno do espectro autista, com algumas espécies microbianas já ganhando destaque científico para melhorar a condição do comportamento do TEA. E eu acredito que para N outras doenças já exista também argumentos teóricos sobre a interpretação do microbioma. Ainda não há consenso, mas já há bom senso e já há ciência. Então, acho que vem aí, muito em breve, um curso de interpretação do microbioma, que é o que eu mais estudo na vida, e acredito que vem aí, provavelmente, para aquelas pessoas que já tiverem feito o curso de modulação intestinal. Eu também estou disposto a falar para quem já está. É isso. Meu telefone tocando aqui, mas já... Tranquilo, professor. Eu fico muito grato pelo seu tempo. Eu sei o quão corrida é a sua vida, pelo próprio curso, né? Que você é uma pessoa muito aberta, fala muito da sua vida lá pra gente, e até emociona a gente, os episódios, a depressão que o senhor teve e que conseguiu vencer. Tem algum recado final, assim, para deixar para o meu público? Cara, tem um recado que eu acho que é um recado que eu aprendi nessa quarentena. Eu aprendi um recado de uma mensagem que eu recebi no WhatsApp. E uma mensagem que eu recebi no WhatsApp, se não me engano, foi minha sogra que mandou. E era um videozinho muito pequeno sobre um agricultor que ganhou o prêmio da melhor lavoura de milho nos últimos 3 anos. Ele ganhou o prêmio 3 vezes consecutivas de melhor lavoura de milho. E aí ele foi entrevistado e perguntaram para ele o porquê que ele... qual era o segredo para ele ganhar a melhor lavoura de milho. E aí ele disse que o melhor segredo era ele pegar as melhores sementes da lavoura anterior e distribuir para os vizinhos dele. E aí a repórter pergunta, mas como que tu vai ganhar se tu pegar a tua melhor semente e distribuir para o teu vizinho? E aí ele falou, porque a polinização de toda a minha lavoura depende do que acontece de quem está próximo a mim. Então, se os meus vizinhos forem muito bons e tiverem milhos muito bons, o meu será ainda melhor. E isso foi um recado de vida para mim, que quanto mais a gente entregar o nosso melhor, quanto mais a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, mais o universo conspira e tudo tende a melhorar. Então, que a gente possa entregar sempre o nosso melhor e falar sempre o nosso melhor para que nós possamos crescer juntos. Eu acho que esse é o grande recado. Eu não podia fechar melhor, com chave de ouro. Então, gratidão e carpe diem. Amém. Eu que obrigado. Obrigado. Então tá, gente. Fiquem com Deus, um abraço. E tem um livro fantástico também, que é o Papo de Reto, né? Eu acho que esse sim é uma linguagem linda, uma linguagem tranquila, que eu fui presenteado com autógrafo e que eu recomendo a leitura. Acho que muda e desmistifica esse nosso medo de colonoscopia e o medo de cocô. Então, fica aí também a minha dica do Papo de Reto, que é deste cara que engrandece muito a profissão, que é o Dr. Euripides, que faz com que as pessoas tenham essa percepção da saúde a partir da interpretação de como está essa função colo-retal, digamos assim. Um abraço, fiquem com Deus e até um próximo encontro. Até, com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.